Diego Garcia. Talvez esse nome soe familiar, né? Ele aparece de vez em quando no meio de notícias sobre política global, mas a história por trás, essa quase nunca é contada. Então, bora mergulhar nisso e entender por que esse pequeno atol no meio do nada é tão, mas tão importante. E o que puxa essa história de volta para os holofotes é uma notícia bem recente, de agora, outubro de 2024. O Reino Unido finalmente concordou em entregar a soberania do arquipélago de Chagos, que é onde fica Diego Garcia, para as Ilhas Maurício. Isso bota um ponto final numa briga de décadas, mas, olha, a história tá longe de acabar aí. E aí que fica a pergunta, né? Por que um pedacinho de terra tão isolado que mal dá para ver no mapa é tão crucial a ponto de virar o centro de um acordo gigantesco entre Reino Unido, Estados Unidos e as Ilhas Maurício? A resposta está toda na sua localização e na sua função. Para a gente sacar o valor de Diego Garcia, a gente precisa parar de pensar nela como uma ilha e começar a ver como, como um ativo militar. Não é à toa que o apelido dela é o porta-aviões inafundável. A geografia aqui é tudo. Diego Garcia está ali, perfeitamente plantada no meio do Oceano Índico. Isso dá um acesso sem igual a várias regiões supercríticas: Oriente Médio, Sul da Ásia, África Oriental. De lá, dá para projetar força aérea, força naval, a milhares de quilômetros em praticamente qualquer direção. Essa estratégia toda tem nome. É o posicionamento avançado. A lógica por trás é bem simples, mas super eficaz. Em vez de ter que mover tropas e equipamentos do outro lado do mundo no meio de uma crise, você já deixa tudo prontinho, bem perto de onde o conflito pode estourar. O tempo de resposta cai drasticamente. Depois que a Guerra Fria acabou, o jogo mudou completamente para a estratégia militar americana. O foco deixou de ser aquele confronto direto com a União Soviética na Europa e se virou para o que os estrategistas chamam de arco de instabilidade. Pensa numa faixa enorme que vai da África, passa pelo Oriente Médio e chega até o Sudeste Asiático. A ideia era ter bases mais flexíveis para responder rápido a qualquer crise nessa região. E é aí que entra a doutrina militar moderna que às vezes chamam de estratégia lily pad, sabe? Como aquelas vitórias régias que servem de apoio para pular de uma para outra. Ela funciona, assim, em 3 camadas. Primeiro, as bases gigantes, permanentes, tipo as da Alemanha e do Japão. Depois vem os postos avançados menores, que ficam meio que de prontidão. E por último, uns pontos de acesso bem básicos, sem ninguém morando lá, mas prontos para serem ativados a qualquer momento. E o ponto-chave aqui é que Diego Garcia é uma mistura de base principal com posto avançado. É tipo uma peça fundamental e impossível de substituir nessa rede toda. Para os Estados Unidos e para o Reino Unido, ela é a grande plataforma de lançamento para operações no Oriente Médio e na Ásia. Logística, poderio militar, tudo passa por ali. Só que, por trás de toda essa geopolítica, de toda essa estratégia militar, tem uma história humana. E é uma história bem trágica. Vamos ver agora como essa base foi construída e qual foi o custo. Olha só, em 1966, essa ilha não estava vazia não. Moravam lá umas 924 pessoas, os chagosianos. A maioria trabalhava em plantações de coco. Era a casa deles, sabe? Com a cultura e a comunidade deles. E o que veio depois foi uma remoção forçada, uma expulsão em massa. Entre 1968 e 1973, para abrir espaço para a base militar, o governo britânico simplesmente removeu toda a população. Eles foram despachados para as Ilhas Maurícios e para Seychelles, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Muitos acabaram na miséria. E levou décadas até que, em 2019, o tribunal mais alto da ONU finalmente declarou que o Reino Unido fez foi ilegal. E essa luta toda, que já dura gerações, fica muito clara numa manchete como essa, lá de 2009. Ela resume décadas de uma batalha na justiça e na política pelo direito de simplesmente poder voltar para casa. Um direito que foi negado em nome da geopolítica. Isso tudo nos joga de volta para o presente, para esse acordo de 2024. O que ele significa de verdade para todo mundo que está envolvido nessa história? No fundo, o que esse acordo faz é uma troca bem clara. De um lado, as Ilhas Maurício finalmente conseguem o reconhecimento da sua soberania sobre o arquipélago. É uma vitória diplomática histórica. E do outro lado, o Reino Unido e os Estados Unidos garantem o que eles mais queriam, que a base militar continue funcionando firme e forte, com um novo contrato de aluguel por mais 99 anos. Então, na prática, é o seguinte: a bandeira que está lá no mapa pode até mudar, mas a realidade no chão, o dia a dia, continua o mesmo. A briga política sobre quem é o dono da terra acabou, mas a função de Diego Garcia como um pilar militar do Ocidente no Oceano Índico, essa foi garantida por mais um século. E aí, a gente fica com uma pergunta que é
bem complicada, sabe? Não tem resposta fácil. Esse acordo abre algum caminho para que os chagossianos possam voltar, ou pelo menos serem compensados? Ou, ao trancar a base por mais 99 anos, ele na verdade enterra de vez o sonho de um retorno completo? Para eles, a questão que fica é essa. Isso é justiça que tarda, ou é uma justiça que no fim das contas foi simplesmente negada?